Olá a todos, aqui é o Thiago Iwamoto do Estrutura Financeira. Vamos estar fazendo aqui o fechamento da carteira de janeiro de 2016. A maioria de vocês já sabe, os que me acompanham, vocês pediram para mim montar uma carteira de investimentos baseado nas ideias da metodologia da estrutura financeira. Antes de mais nada, eu queria deixar claro que eu não sou analista de investimento, não possuo certificação nenhuma, não posso fazer recomendação nenhuma. Então, toda essa composição da carteira tem para fins educacionais. Não se baseiem nessa carteira como um indicativo de compra e venda. Eu não posso ser responsabilizado por nenhum mau investimento ou qualquer prejuízo que você possa ter ao investir seguindo essa carteira. Essa carteira tem que ser usada somente para fins educacionais. Bom, dito isso, vamos começar então. Para quem quiser relembrar aqui como que funciona essa carteira, vai no meu blog aqui, tem esse botãozão aqui da carteira de investimento F, que você vai ver como que funciona todas as regras aqui, incluindo essa planilha que eu vou mostrar para vocês. É só clicar aqui no link, eu vou abrir ela daqui a pouco. Todas as regras de como que funciona a minha carteira de investimento, um pouquinho da metodologia da estrutura financeira. Legal? Bom, então, vamos voltar aqui. A planilha que tem o link lá naquele post lá do blog nada mais do que essa daqui. Vamos começar falando da primeira da carteira conservadora, tá? Então, você recebeu um aporte de R$ 10.000 para fazer uma alocação de ativos aqui na nossa carteira. Na carteira conservadora, a gente se baseia um pouquinho mais em renda fixa, aquela coisa mais segura, tá? Então, na carteira conservadora, na categoria conservador, ficou um pouco ruim aqui, depois eu vou trocar o nome da carteira aí. Acho que chama carteira de conservador agressivo não é melhor. Talvez eu chamasse de carteira 1 e carteira 2 ficar mais fácil de entender depois, legal? Então, seguinte. O que aconteceu? Eu adquiri, tá? Eu fiz um vídeo, subi no YouTube, tem lá também como prova de transparência aí. Foi adquirido o título do Tesouro Nacional, a NTN-B de 2019, 2024, uma quantidade para cada um, mais o Tesouro Selic, a metade do título do Tesouro Selic aqui, legal? Essas foram as aquisições no dia 17 do 1. Na categoria de rendimentos, funciona da seguinte forma: de acordo com as regras, eu tenho que adquirir pela metade do valor do que rodou na semana, né? Ou seja, se por exemplo, se o preço variou entre 90 a 80 reais, o preço de aquisição foi 85, é sempre a metade, tá? Só para vocês verem aqui, eu vou colocar o gráfico da BBPO, só para vocês entenderem como é que funcionou isso daqui, ó. Na semana do dia 27, eu estava olhando esse gráfico aqui, ó. O que acontece? Eu peguei mais ou menos essa mínima, essa máxima e coloquei um traço aqui para achar o meio termo dele, tá? Mais ou menos, e o preço adquirido foi 93,5, legal? Bom, isso aqui é só para ficar claro como é que eu faço a aquisição. Tudo bem? Ó, aí vocês podem ver, passou da semana aqui, a gente teve um prejuízo, a gente vai comentar um pouquinho depois, um pouquinho mais pra frente aí. Legal? Bom, então foi adquirido o BBPO e o FEC-11B. Depois eu vou explicar aqui o porquê que eu acredito nessas aquisições. Vamos passar então para a parte de agressivo. A parte agressiva a gente fala um pouquinho mais de ação, tá? Ações e outros investimentos considerados um pouco incomuns aí para a maioria das pessoas aí no caso, tá? Então, para essa carteira foi adquirida a Itaúsa 4 e a Ambev 3. Agora, vamos explicar um pouquinho o porquê que eu adquiri a Itaúsa. Bom, pessoal, a Itaúsa é assim, ela é a controladora do Itaú, né? Praticamente o maior banco privado do Brasil aí. Acredito muito na ação, tá? Mas não é sem fundamento algum, tá? O que eu quero mostrar para vocês, ó, eu quero mostrar para vocês o seguinte: eu tenho essa página aqui do Fundamentos, ó, que você pode ver o seguinte, ó, por que eu tô acreditando bastante nessa ação aqui, ó.
O primeiro, a gente pode ver que o rendimento aqui do ano passado, para quem comprou em 1º de janeiro de 2015 e segurou até o final, teve uma perda de 14,65%. Mas, mas você tem que reparar o seguinte, ó. O que a gente tem que reparar? Tem que reparar o ROI, ó. É o retorno sobre o capital investido. Meu, tudo que ela está investindo, está tendo um retorno de 21,6 nesse período aqui, né, nesse ano, hoje aí. Então, aí você também vê o balanço patrimonial aqui, tá tudo muito bem da vida, tá? É, mas o importante é vocês verem aqui, ó. Quando vocês verem gráfico, ó, o que acontece? O ativo, tudo bem, deu uma diminuída, ela deve ter vendido alguma coisa lá. A dívida líquida praticamente aqui começou a estabilizar próximo de zero. O importante, o patrimônio líquido aqui, ó, perceba aqui, ó, como é importante essa curva, ele subindo. Deixa eu só mudar aqui, não é essa caneta que eu quero. Que é essa caneta aqui, ó, que vocês podem ver, ó, quando a gente tem um patrimônio subindo, pessoal, isso é muito bom para a empresa. Se ela estiver tendo lucro ainda, muito melhor. Você vai ver isso em demonstrativo de resultado. Você pode ver aqui que a receita deu uma caída aqui, tudo bem, não teve nada demais aqui. O EBITDA também começou a subir um pouquinho. Resultado financeiro não está muito bom, mas quando você vê aqui, ó, pessoal, isso aqui é importante. Ó, você pode ver o que acontece é que a gente tem esse lucro aqui está subindo, ou seja, ó, todo ano aqui você pode ver que 2008 naquela crise lá o lucro deu uma caída, mas meu, tá tendo lucro, cada ano tá tendo lucro cada vez maior, então assim, é, eu não tenho fundamento assim para acreditar por que a ação tá, tá se comportando tão mal. Deixa eu colocar a ação aqui só para vocês verem como é que tá. A ação, ó, você pode ver, ela está se comportando bem mal aqui, ó. A gente vê aqui colocando, ó. Vamos colocar aqui, quando é que ela atingiu o máximo? Foi lá para no meio de 2015, ó, tava valendo, eu tô olhando ali 9,60 mais ou menos. Até aqui, ó, eu perdi 30%, mas agora você me explica uma coisa, meu. Por que que uma empresa que está dando lucro, tá tudo positivo, começa a cair de ação? É simplesmente medo, né? Medo do investidor, é ciclo de mercado, isso aqui não tem, para mim não tem cabimento nenhum uma empresa que está dando lucro começar a descer a ação 30%, isso é ciclo de mercado, tá? Não tem jeito da gente adivinhar isso daqui, então o que que eu faço? Simplesmente vou comprando, compro um pouquinho aqui, comprando um pouquinho ali, inclusive essa ação, tá? Eu tenho em carteira real, não é essa carteira simulada aqui que eu estou fazendo, e todo mês a gente vai comprando pouquinho em pouquinho e trazendo o preço médio para baixo, e vai chegar uma hora que vai acontecer esse boom aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês, ó. Eu vou voltar lá para 2008 agora, ó. O que aconteceu? Aqui, ó, eu tô falando 2008. 2008, o que aconteceu? Ele também perdeu lá até mais, 50% aqui. E depois, quando chegou lá no final, o que aconteceu? Disparou 200 e poucos por cento em 2 anos. O que que eu tô querendo pegar? Eu tô querendo pegar essa subida aqui. Agora, faz sentido para mim eu vender, eu ficar com medo de entrar só porque tá caindo? Pode cair lá, sei lá, para R$ 5? Pode, meu, mas aí você vai fazendo mais, comprando cada vez mais e mais, que vai chegar uma hora, essa ação vai explodir, ó. A gente já vai ver aqui, se eu trocar o gráfico para mensal, olha o que que acontece. Pô, pessoal, lá pra quem comprou lá de 2000, sei lá, 2004 aqui, vou chutar, ó, agora tá com 400 e pouco por cento aí, praticamente 4 vezes mais. É claro que chegou lá nos 600 e pouco, mas você não vai adivinhar. Agora, aqui, pessoal, eu não contei ainda o tanto de dividendo, o tanto de rendimento que você teve durante esse período aqui. Elas são descontadas durante a ação? São, mas assim, aí se você vender tudo agora, meu, com tudo que você já recebeu, é muito mais do que isso, tá? É muito mais mesmo. Então, não tenho por que não acreditar na empresa, tá? A mesma coisa eu vou te falar com a Ambev. A Ambev é a maior empresa de bebidas aí da América Latina. Aí também tá a mesma coisa, ó. Você pode ver, ela já é um pouco mais estável. Em 2015 teve uma alta de 12%, mas teve o retorno sobre o capital investido de 26%, aí bem próximo do esperado. Vamos ver o balanço patrimonial dele, aqui tá tudo torto, tá, não tá faltando dado, não dá para saber direito. Demonstrativo de resultado,
que você pode ver aqui, ó, o lucro dele também já está muito alto aqui, gerando uns 14 milhões no caso, né? Os indicadores também continuam bons, então assim, não tem o porquê ter medo, tá, pessoal? É, isso é o que eu queria falar para vocês aqui da carteira conservadora. Vamos falar então um pouquinho dos fundos imobiliários. Pessoal, fundo imobiliário é o seguinte, ó, eu sei que a performance foi ruim, né? Quando você olhar aqui, eu já vou até colocar agora, ó. Esse daqui é o nosso painel, tá? É o painel. O que acontece? O que eu quero que vocês vejam aqui, ó? Vejam aqui esse painel. Deixa eu até aumentar. Esse painel aqui, ó, é o preço médio de quanto a gente adquiriu e qual é o preço que está valendo hoje no fechamento do mês aqui de janeiro, o quanto rendeu, tá? Então você pode ver que os nossos dois fundos imobiliários têm uma performance ruim, é ruim mesmo, tá? Porque, ó, perdeu 8,8% aqui e o Banco do Brasil, a agência do Banco do Brasil perdeu 1,5 aqui. Quando a gente categorizou aqui por categoria, conservador rendeu um pouquinho na medida do esperado, né? O rendimento, que seja fundo imobiliário, tem uma péssima performance, e o agressivo teve uma performance melhor graças a essa subida da Ambev aqui, né? A Ambev, a Itaúsa também se performa muito bem no nosso preço de compra, tá? Mas a gente não pode ficar esperando todo mês esses 9,5%, 10% ao mês aqui, né? No caso, é difícil acontecer isso daqui. Agora, nesse caso aqui, pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês, ó. Eu não vou falar é, muitos detalhes, mas eu queria aqui mostrar uma coisa para vocês, ó. Ver se vocês concordam comigo, ó. Eu vou colocar aqui essa página, ó. Ó, eu tô colocando essa página aqui do Clube FI, ó. Esse é o fundo que a gente comprou, tá? Apesar da gente ter perdido, o que eu quero mostrar para vocês, ó? Eu quero te mostrar o seguinte, ó. Quero te mostrar a distribuição. Sabe que fundo imobiliário, quando a gente compra, eu não fico esperando a valorização da cota. Qual é a conta que eu estou fazendo no caso? Eu estou fazendo essa conta aqui, ó. Quanto está me rendendo por mês? A gente pode ver aqui, ó. Deixa eu procurar, cadê minha caneta de novo, ó. O que eu quero mostrar? Eu quero que você preste atenção nesse quadrado aqui, ó. Esse, ó, tá rendendo 1,54 por mês. Isso é por mês, tá, pessoal? Quando a gente tem um fundo imobiliário rendendo isso de 1,54 por mês, meu, é um absurdo, na verdade. Só que é rendimento pra caramba, meu. Isso já entra líquido na sua conta, sabe, meu? Não tem um outro investimento que vai entrar na sua conta lá, rendendo pelo preço que você comprou. É claro que você não vai fazer essa conta, porque todo mês varia, ó, que eu já tenho 1,38, 1,32, 1,19. Mas quer saber, ó, o que você faz aqui? Vamos pegar aqui, qual foi o preço que eu comprei? Vou voltar na minha planilha. O preço que eu calculei, ó, para vocês entenderem qual é a minha linha de raciocínio. Eu peguei a R$ 92 aqui, legal. Beleza. O que eu fiz? Ó? Se você olhar aqui, ó, o que eu quero que vocês olhem, ó, olhem aqui, ó, o valor total distribuído em cota. No período selecionado de um ano, é isso daqui. Olha esse preço aqui, ó, 13,89. E aí o que você vai fazer? Ó? Você vai pegar a sua calculadora, vou abrir minha calculadora aqui. Peraí que tá difícil aqui, sumiu minha calculadora. Ah, tá, é porque eu tô com... É isso aqui, ó. Então, eu vou pegar esse preço aqui, ó, 13,89, e eu vou dividir pelo preço da cota, 92. Tá? Por que não tá calculando aqui agora? Ok, tudo bem. Quando você tem esse valor de 0,15,9, se você transforma isso em porcentagem, o que acontece? Você teve 15% ao ano, em média, tá, pessoal? O total de distribuição da cota, pelo valor da cota que você adquiriu, você ganhou no período do ano passado, lá 12 meses atrás até agora, seria o equivalente a 15% líquidos, livres de imposto de renda. Você vai me falar, pô, meu, e para uma renda fixa chegar nesse valor, quanto tem que ser? Sei lá, meu, tem que ser uns 19, 20% aí. Eu não fiz a conta aqui, mas eu também. E depois. E eu não quero nem fazer agora, tá? Porque não é nem um foco disso aqui. O foco aqui
é mostrar para vocês, para não se preocupar muito com o preço. Ah, o preço caiu, meu Deus, eu vou vender aqui. Meu, a gente perdeu 8%, mas cara, pelo esse preço você não vai vender, entendeu? Você não vai vender agora. De repente o negócio explode lá para cima, para cento e pouco lá, o seu preço ainda é 92. Aí o que acontece? Ó? Aí de repente chega algum mês aqui, algum mês maior, sei lá, vai pagar um rendimento um pouco maior. Eu não sei quanto de rendimento está pagando aqui em todos os meses. Mas vamos colocar aqui para ver o maior. O maior aqui, ó, ele pegou aqui 6,41%, porque foi o início. Pô, imagina se um fundo imobiliário te paga 6,41% do valor, meu. É muito, meu. Aqui, por exemplo, ó, 2,80 aqui, quando lá no comecinho de 2011. Meu, isso aqui é um valor absurdo, absurdamente, né? Agora você vai me falar, ó, quando eu vejo o fundo imobiliário em gráfico, eu vou até pôr o gráfico aqui para vocês verem. Olha o gráfico do fundo imobiliário aqui, o FXC, né? Ó, o que aconteceu, meu? Você vê isso aqui tá horrível, né? Meu Deus do céu, você vai falar, caramba, o mundo acabou. É, eu perdi aqui do último 20% do valor. Agora, por que que isso está acontecendo? Primeiro, pessoal, quem é administrador do BTG? Essa é o único motivo plausível que eu consigo encontrar. Ó. Eu vou até colocar o relatório aqui do fundo imobiliário. Ó, esse daqui é o nosso fundo imobiliário aqui, o FXC. Ó. Aí você vê de cara, quem é o administrador do fundo? BTG Pactual. Falei, pô, meu, mas o BTG não é aquele que sofreu uma puta prisão do dono, o André Steve lá. É ele mesmo. Então, aí o que aconteceu? O pessoal tá com medo porque o banco tá precisando de dinheiro, não sei o que. Bom, pessoal, primeiro, ó, uma coisa eu quero separar aqui, tá? O BTG Pactual, ele é o banco, tá? Mas quem administra isso aqui é o BTG, ó, Serviço Financeiro. Ou seja, é um pedaço do grupo. Não tem nada a ver com a gestão do BTG, aliás, pelo menos não diretamente, né? Ele tem o seu patrimônio próprio, tem tudo, é parte do grupo, né? É aquela coisa lá, é como se a Itaú, por exemplo, a Itaúsa que administra, mas a Itaúsa tem a Duratex, tem outras empresas do grupo que são tudo à parte, né? Então, assim, pessoal, eu acho que não tem que ter medo, assim, desse tipo de coisa, que só gera ruído, sabe? Aí você vai falar, e aí de repente você vende agora, fala, caramba, assumiu um prejuízo agora, pra mim não faz sentido. O fundo vai continuar pagando seus rendimentos mensais lá, e tudo isso, meu, é tempo, tá? Não tem o porquê a gente ficar nesse ruído de mercado, legal? Bom, vamos acompanhar aqui então o outro aqui. A nossa alocação aqui ficou muito de acordo, tá, com o que eu estou pensando aqui para essa carteira. Na parte conservadora eu tenho mais de 70%, né, que era o ideal aqui para ter só em renda fixa, né? Um pouquinho de rendimento, um pouco de 13%, e a parte agressiva, bem pouquinho mesmo, de 7,46%. Eu não consegui fazer a evolução do capital porque eu preciso de mais dados aqui para a partir do próximo mês. Aí sim eu vou ter o dado melhor aqui no caso, tá? Então, mas o que eu quero que vocês entendam? Entendam, o valor da minha carteira tem um rendimento aí, uma variação já acima da poupança, tá? Isso porque a gente começou dia 17, não passou, não teve nem 10 dias útil no mês aí, então a gente teve 0,73% aí. O nosso objetivo dessa carteira essa carteira conservadora, o CDI está atualmente em 14,25%. Infelizmente não houve a subida quanto a maioria está esperando. Então nosso objetivo é 16 e 25% ao ano, tá? Esse é o meu objetivo dessa carteira aqui. Legal, pessoal. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação aqui. Eu falei só da carteira conservadora, tá? Vocês podem ver no link abaixo. Vai estar aí o link dessa planilha. Para vocês entenderem a alocação, tá, pessoal, do Tesouro Direto tem um curso, tá? Tem um curso Tesouro Direto na prática. Deve estar o link aqui no meio do blog também, aqui embaixo nos comentários do YouTube também vai estar aí disponível para vocês. Esse primeiro vídeo que eu estou fazendo é sobre a nossa carteira conservadora. Eu vou falar um pouquinho da carteira agressiva no próximo vídeo, legal? Bom, então só para finalizar, em fevereiro a gente vai receber mais 10 mil reais
de acordo com as nossas regras da carteira, tá? Até outubro estamos recebendo 10 mil reais para ficar fazendo os nossos investimentos. Legal? Bom, então nesse vídeo que eu queria falar para vocês é isso, e vamos ver então como se tratou a carteira agressiva num próximo vídeo. Até mais.